Olá pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Quiregatti e esse vídeo será sobre matemática para concursos públicos, focado em concursos do nível médio. Então se você ainda não sabe aí qual concurso vai prestar, mas sabe que vai ser de nível médio, a gente vai dar dicas de conteúdos que praticamente caem em todos os concursos de nível médio, tá? Então a gente vai dar aquela abrangência geral de matemática para vocês já terem aquele primeiro norte. Então a gente, para quem não acompanhou aí, vocês podem ver vídeos que a gente fez de matemática para concurso público, tá? Se não aparecer aí no link da descrição, vocês podem procurar no canal da Nova que vocês encontram. Lá eu dei uma abrangência geral. Agora a gente vai especificar para concursos de nível médio. Aqui eu vou falar de conteúdo mesmo. Quais são os 8 principais conteúdos de matemática que caem em praticamente todos os concursos do ensino médio. Beleza? Antes de começar, obviamente, eu deixo aberto aqui para vocês nossos contatos, né? A gente tem as minhas redes sociais e as redes sociais da Nova. Eu tenho Facebook e Insta, a Nova tem Facebook e Insta também, além do YouTube, onde vocês estão assistindo o vídeo aí. Então, meu Facebook é prof.brunoquiregatti, meu Insta, @prof.bquiregatti. Nova Concursos é tanto no Facebook quanto no Insta, aí você encontra facilmente. Nova Concursos no Face, @Nova Concursos no Instagram, né? Como o pessoal fala, Instagram aí. Então tá aí os contatos, a gente deixa aberto aí para vocês mandarem sugestões, dúvidas que possam ter em aula, né? Às vezes a gente faz algum vídeo e falou alguma coisinha errada, aí o pessoal fala, ô professor, naquele vídeo em tantos minutos você falou alguma coisinha errada. Falei, pô gente, desculpa, é verdade, aí a gente vai lá, faz uma errata. Então a participação de vocês é sempre importante aí pra saber que vocês estão gostando, né, do vídeo e sugerindo novos materiais aí pra gente ir fazendo pra vocês, tá? Bom, vamos lá. Matemática do nível médio. Antes de começar, os 4 lemas principais que eu vou colocar aqui de matemática para o começo de 2020, pessoal. Vamos, já que está começando, entre aspas, uma nova década, né? A década dos anos 20. Vamos fazer uma coisa importante, pessoal, um combinadinho aqui com vocês, né? Quem não gosta de matemática, pare de odiar matemática. Tenta focar mais aí na autoconfiança, na busca pelo estudo, tenha pensamento positivo. Eu sei que pode ser difícil, mas é como qualquer disciplina, vocês têm que trabalhar, têm que estudar, batalhar para alcançar o objetivo de vocês, tá? Por quê, pessoal? O Brasil é muito ruim em matemática, pessoal. A gente está muito atrás do mundo em conhecimento matemático. Então, qualquer pessoa que está lá dando gás, dando uma melhora em matemática, eu sei que a gente está contribuindo para quê? Para subir esse nível, né, pessoal? A gente fica muito mal visto no mundo sem esse conhecimento matemático. E conhecimento matemático está muito relacionado ao que também, pessoal? Desenvolvimento do país. Os países mais envolvidos têm populações com mais conhecimento de matemática. Então também para a gente dar uma força aí pro país subir, a gente poder avaliar melhor também nossos políticos, as decisões que eles fazem, é importante ter um conhecimento de matemática aí para entender o que eles estão fazendo, né? Não é só ficar com medo da inflação, é saber o que a inflação faz mesmo no bolso de vocês, né? Aquilo que a gente sempre fala aí, tá? E matemática, é aquilo que eu falei, né? Matemática básica é importante pro dia a dia de vocês também. Então noções básicas aí, principalmente desses conteúdos que eu vou falar agora, é muito importante para quê? Para vocês tomarem decisões na vida de vocês. Financiamentos, se você vai pegar um empréstimo, se você vai comprar um produto, se você vai comprar parcelado à vista, se você vai fazer uma compra de uma coisa antes e outra depois, enfim, tudo isso requer o quê? Matemática. Quantos por cento de aumento você precisa de salário para conseguir ter uma vida ajeitada, quanto você vai guardar para investir, tudo isso é levado à matemática. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Não terceirize essas coisas para outras pessoas, façam vocês mesmos. E vocês conseguem fazer estudando matemática, tá? Bom, vamos lá. Então, dado o incentivo inicial para todo mundo ir firme e forte aí para aprender matemática neste ano de 2020. Matemática do nível médio, pessoal. A maioria dos concursos são de nível médio, né? Principalmente concursos de prefeituras e tudo mais. Tem muitos cargos administrativos que pedem apenas nível médio. Tem os de nível superior, que aí já são para profissões específicas, enfermeiro, psicólogo, engenheiro, né? Como eu que sou engenheiro. Tem concursos de analista, que aí já pedem nível superior, mas tem aqueles de cargo técnico. Os de cargo técnico normalmente pedem somente ensino médio completo, tá? Só que assim, matemática é um conteúdo limitado aí. Tem uma quantidade limitada de assuntos a serem abordados. A gente não tem um conteúdo infinito de coisas. Então, na verdade, de um concurso para o outro, muita coisa se repete. E se repete mesmo, pessoal, coisa absurdamente, assim, a gente até brinca, né, que a gente gosta muito da Banca Vunesp, trabalha muito Banca Vunesp. A gente já chegou a ver em 4 editais diferentes
o mesmo Ctrl+C, Ctrl+V dos conteúdos de matemática. Então pensa, mas nível médio, bota aquele Ctrl+C, Ctrl+V padrão aí de conteúdos. Eles vão lá, Ctrl+C, Ctrl+V, 4 editais diferentes, se estava a mesma ordem das coisas. Como a gente olha muito edital, a gente acaba pegando esses padrões, né? E olha que coisa. Então assim, quem vai estudar nível médio, foca nesses 8 conteúdos que eu vou falar aqui, vou falar as diretrizes básicas deles, já começa a estudar, independente se vai, não saiu o edital ainda que vocês precisam. Por quê? Porque isso aqui vai cair. Tá? E ou é importante para vocês aprenderem para a vida, ou vocês vão ter que usar para passar no concurso de vocês. Então já pega e estuda. Se vocês já sabem que matemática vai cair no concurso de vocês, foca nisso aqui, tá? Quais são os 8 conteúdos? Vamos lá. Primeiro deles, números inteiros, né? Principalmente números negativos, trabalhar com coisa de sinal, né? Mais e menos e tudo mais. Mínimo múltiplo comum, que nem todo mundo sabe, mas as questões de mínimo múltiplo comum normalmente são muito fáceis em concursos. Por quê? Porque não tem muito como fugir. Você lê o problema e tem que calcular o mínimo múltiplo comum. Então, se você já sabe calcular, é uma questão dada aí, para vocês conseguirem acertar. Frações, esse aqui, batata, fração cai em concurso, eu diria 100% dos concursos de nível médio você tem fração. Porque é um conteúdo aí que é bastante abrangente, nem todo mundo consegue fazer as contas direito, com frações, somar, subtrair, multiplicar, calcular a fração de um número, tá? Então eles conseguem classificar bem os candidatos nesse conteúdo de frações aqui. Não só frações, como números decimais. E normalmente esses dois estão juntos naquilo que a gente chama de números racionais. Então se você olha no edital lá, números racionais, quando ele está falando de números racionais, ele está falando de quê? Frações, números decimais e o item 5 aqui, que é o terror de muita gente, né? Porcentagem. Professor, não sei porcentagem. E porcentagem tem N jeitos de se aprender. Então, na verdade, você tem que encontrar o jeito que você consiga entender porcentagem, né? E a aula de porcentagem é bem engraçada, porque às vezes eu estou dando um ao vivo de porcentagem, explico de um jeito, aí vem sempre alguém no comentário, professor, eu sei de um jeito mais fácil. Não é que é o jeito mais fácil, é o jeito que você aprendeu, né? E que bom que você saiba de um outro jeito, que é importante, né? Só que tem pessoas ali que conseguem falar assim, não, professor, não tem nada de fácil não, aprendi, o seu jeito me ajudou, eu fui melhor com ele. Então não é mais fácil ou mais difícil, é aquele que você tenha mais afinidade para conseguir resolver, ou que encaixe melhor na sua cabeça, tá? Tanto é que a gente vai ter um vídeo exclusivo só de porcentagem para concursos, para você ver a demanda de pedidos e falar, professor, dá uma aula de porcentagem pra gente, vamos lá, vamos batalhar. Pra vocês terem uma ideia, uma das aulas mais movimentadas que a gente teve em 2019 foi a aula do MP, uma aula de porcentagem do MP, mais de 250 pessoas assistindo, numa manhã. Olha que coisa, gente. Então, a gente sabe que o pessoal tem essa preocupação com porcentagem. Então, além de ser um conteúdo elementar, que cai em tudo conteúdo do ensino médio, o pessoal ainda tem dificuldade de aprender. Então, vamos batalhar com porcentagem, porque porcentagem, concurso, é quase que clichê. Porcentagem e fração é quase que clichê em concurso público. Tanto é clichê, falando em clichê, que tem um outro clichê aqui, ó. Famosíssima regra de 3, né? Probleminhas de regra de 3. Por quê? Porque probleminhas de regra de 3 tem muita variedade de problemas. Então, você pode fazer muitos exercícios diferentes para resolver com regra de 3. A resolução é a mesma, tá? Mas existem textos diferentes. Você pode fazer regra de 3 na área jurídica, regra de 3 parte automobilística com combustível, você pode fazer regra de 3 na parte de fábrica. Então, assim, pode fazer regra de 3 com volumes. Então, tem muita variedade de questões com regra de 3. Então, é por isso que ela é muito cobrada, porque você consegue ter uma abrangência maior de enunciados para se colocar. Então, frações, porcentagem, regra de 3, batata, são os campeões aí de audiência dentro dos concursos públicos de nível médio, tá? Aí os outros dois, equação de primeiro grau, normalmente quando você tem probleminhas para resolver que caiam em equações de primeiro grau, e a geometria básica, áreas e perímetros aí, também que é importante você saber áreas das figuras básicas, tá, pessoal? A gente não tá falando de nenhuma figura complexa aqui. Então esses 8 conteúdos são os que você tem que começar a estudar aí. Começando, vamos falar então de números inteiros, né, pessoal? Vou falar dos 8 rapidamente, até totalizar aí os 30 minutos de aula, a gente tem 20 minutinhos ainda para falar, então os 8 conteúdos, os 2 minutinhos para cada um, tá bom demais aí. Então números inteiros são números negativos, então o que você tem que aprender, né, pessoal? As operações com números inteiros. Então você tem que saber, por exemplo, que quando você vai fazer uma conta com 2 números negativos, assim, por exemplo, menos 2, menos 5, você tem que saber que se os 2 números têm o mesmo sinal, você conserva o sinal dos 2 e soma esses 2 números aqui. Então, menos 2 menos 5 dá menos 7. Aí você tem que tomar cuidado, por exemplo, com uma conta assim, ó. Menos 3 mais 1.
Nossa, professor, o menos está do outro lado, mas não é 3 menos 1, como é que faz essa conta aqui? Então lá nos números inteiros tem que aprender a regrinha do quê? Quem que é o maior número? É o 3. Então é o sinal do maior que vai conservar. E aí você faz a subtração do maior com o menor. 3 menos 1, 2. Então isso aqui dá menos 2. Então saber como operar números com diferentes sinais, seja positivo ou negativo. Pode trabalhar com produto também. Então, por exemplo, menos 3 vezes mais 4. Aí a gente vai lembrar do quê? Daquela nossa regrinha, menos com mais dá menos. Então esse resultado é quanto? É menos 12. Ou menos 8 dividido por menos 2. Aí lembrar do quê? Menos com menos dá mais. Então 8 dividido por 2, mais 4. Então números inteiros é isso. Você tem que saber como trabalhar os sinais nas operações. Então você tem que aprender soma de inteiros, subtração de inteiros, multiplicação, divisão. Tem potenciação também, né? Quando tem expoente e tudo mais. Então essa é a abrangência geral dos números inteiros que vocês precisam aprender. E esse é um conteúdo importante, por quê? Porque vocês veem isso no ensino fundamental. Então quando se pede em concurso de nível médio, eles partem do pressuposto que isso é óbvio, vocês precisam saber. Então trabalhem bem essa parte aqui se vocês tiverem dificuldade, tá? Perdão. Item 2, pessoal. Item 2 é o nosso queridíssimo MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Normalmente eles pedem mínimo múltiplo comum no edital diretamente, às vezes eles pedem junto com o MDC, que é máximo divisor comum, mas tranquilo, pessoal, MMC cai muito mais que MDC. Então você tem que saber, por exemplo, calcular o MMC, sei lá, de dois números aqui, ó, vamos colocar o 6 e o 8. Como é que calcula o MMC desses números? A gente vai fazer através daquilo que a gente chama de fatoração de números primos por chaves. Então, quem são os números primos? É outra coisa que vocês têm que memorizar. Quem são os números primos? 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Então, vocês têm que saber o que são números primos para fazer uma operação como essa. Então, aí vocês vão dividir por 2, dá 3 e 4. Divide por 2, dá 3 e 2. Por 2, dá 3 e 1. E por 3, dá 1 e 1. Aí, quando chega em 1 e 1, acaba e você faz a conta aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, o MMC de 6 e 8 é 24. Então, vocês vão ter que aprender o quê? A fazer essa fatoração por chaves aqui. E o que é mais legal do problema de MMC? A partir do momento que você sabe isso, resolver os problemas de MMC é só isso. Então, você resolve, acha o valor e normalmente ele é o valor que você responde lá a alternativa. Então, é uma questão que é fácil de se pontuar. Tá? Então, quem não aprende MMC acaba ficando um pouco para trás, porque quem sabe responde muito fácil esse tipo de questão. E tem provas que batata, tem uma questão só de MMC para você resolver. Porque ele não é um conteúdo que se mistura muito com os outros. Então, normalmente ele tem uma questão exclusiva aí para você calcular, tá? Então é importante aí saber sobre o MMC. Outro conteúdo, pessoal, as nossas conhecidas frações. O que são as frações, pessoal? A fração é um número sobre o outro. Então, sei lá, por exemplo, 2/3. Essa é uma fração. Outra fração, sei lá, 4/7. Então é sempre o número de cima, que a gente chama de numerador, e o de baixo, que é o denominador. O que você tem que aprender com esses números? Por exemplo, somar os dois números, 2/3 mais 1/4. Né? Lembrando que soma de fração, você não pode somar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Isso está errado. Como é que soma a fração? Aí para somar a fração, você tem que lembrar do quê? Do conteúdo que eu acabei de falar. MMC. Você tem que tirar lá o MMC de dois números, no caso do 3 e do 4. O MMC de 3 e 4 é quanto? É 12. Aí fica 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Aí você soma os dois, dá 11 sobre 12. Você fala, nossa, professor, que complexo aqui. Não é nada complexo, pessoal. É uma ordenzinha sistemática aí que vocês vão pegar, vão fazer, mas é importante para quê? Porque quando vocês tiverem problemas envolvendo frações, normalmente você vai fazer uma soma de fração, você vai fazer uma subtração de fração. Aí tem o produto de fração é mais tranquilo, né? 2/3 vezes 1/4. Aí sim, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, né? Dá 2 sobre 12, que você pode simplificar e dá 1/6. Então, simplificação de frações, produto de frações, soma, subtração de frações, é algo que vocês precisam saber, porque ele é o conteúdo elementar para você resolver problemas. Não é que você vai ter um problema que vai falar assim, quanto é 2/3 mais 1/4? Não tem isso em concurso. Mas tem um problema onde na hora que você monta o problema, você pode cair numa soma 2/3 mais 1/4.
E aí você vai ter que fazer o quê? Aprender a somar. Você tem que fazer essa soma para resolver o exercício. Tá? Então ele é um conteúdo o quê? Elementar. Vocês precisam aprender as operações com frações. Tá? Conteúdo 4, números decimais. Mesma coisa que tem as frações, tá, pessoal? Números decimais são aqueles números que têm vírgula. Então, por exemplo, 1,2, 2,75, né, 7,542, tá? São números que têm casas decimais aí. Então a gente tem que aprender o que com eles? As operações, mesma coisa. Se eu vou somar 1,2 com 2,75, como que a gente faz? A gente faz igual a soma normal de números aí. O que é importante? As vírgulas estarem alinhadas. Aí você põe um zero aqui, faz a conta. Ó. 5, 7 mais 2, 9, 2 mais 1, 3. 3,95. Então você tem que aprender a fazer conta com decimal. Por quê? Porque tem muitos problemas que tem a parte de dinheiro. Então, é o preço de um produto, comprei tanto de um produto e tanto do outro, quanto que eu paguei? Né? A continha do caixa. Como é que você faz a continha do caixa? Normalmente, um produto, sei lá, um produto custa 1,20, o outro custa 2,75. Quanto eu paguei da conta? 1,20 mais 2,75. Aí você vai lá e fala, paguei 3,95. Então, problemas envolvendo dinheiro envolvem muito números decimais. Então, você precisa saber a soma, a subtração, a multiplicação também, que tem que contar as casas da vírgula para posicionar a vírgula, a divisão. Tudo isso vocês têm aonde? Nas nossas videoaulas, você tem na nossa apostila. Todo o conteúdo relacionado a números racionais é muito bem explicado no nosso material. Por quê? Porque ele é elementar. Elementar. Vocês precisam saber ele para seguir em frente em matemática. Então é aquele conteúdo base que você não pode ir para o concurso sem saber. Tá? Mesmo que tenha muitas ou poucas questões. É um conteúdo para a vida, pessoal. Vocês precisam aprender a fazer essas contas básicas aqui para a vida de vocês, não só para concurso. Tá? Próximo, pessoal, porcentagem. Aí sim, né? Nosso conteúdo terror, que normalmente o pessoal... Quando o pessoal aprende é o mais engraçado. O pessoal fala, professor, agora eu sei porcentagem. Parece que destravou a vida da pessoa de uma maneira... É impressionante. E a gente fica feliz com isso, quando o pessoal vem com dificuldade e depois consegue aprender. E porcentagem, pessoal, basicamente ele tem duas divisórias dentro dos concursos públicos em nível médio aí. Os concursos mais simples, eles cobram o quê? Eles querem que você calcule a porcentagem de um número. Então, aquela coisa bem direta. Quanto é 30% de 40? Quanto é 30% de 40? Aí tem dois jeitos de resolver. Você tem aquele jeito de resolver por regra de 3, tem muita gente que gosta, né? Se 30% se 100% é 40, 30% é x. Isso aqui é por regra de 3. Quem gosta de fazer por regra de 3, resolve aqui e acha o valor do x, né? O x aqui dá 12, né? Só para quem quer fazer a conta aí para ver. Ou pelo jeito de frações. Você pega a porcentagem, transforma em fração, fica 30 sobre 100 e multiplica pelo número que você quer saber, 40. Então 30% de 40 é 30 vezes 40 sobre 100. Aí você vai cancelar o zero aqui, cancela esse com esse, fica 3 vezes 4 também dá 12. Ó. Então você percebe que qualquer método você acha o valor de 12. Aí tem aquelas pessoas que falam, professor, por regra de 3 é mais fácil. Professor, por fração é mais fácil. Façam do jeito que vocês acharem melhor. O que é importante? Vocês aprenderem e vocês acertarem. Tá? Então, porcentagem, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a calcular a porcentagem de um número. E o outro conteúdo de porcentagem aí que tem uma relevância e uma cobrança grande é aquilo que a gente chama de aumento e redução percentual. Então está muito relacionado a percentual, tá certo? Muito relacionado à parte de preço. O quilo da carne subiu 20%. Quanto é o novo preço agora? Ou fui na loja, fui comprar à vista, me deram um desconto de 15%. O valor original era tanto, quanto que eu paguei à vista? Ou, principalmente áreas policiais. O índice de criminalidade de um mês subiu 18% em relação ao mês anterior. Qual que é a taxa, qual que é o valor no novo mês aí que eu tô analisando? Então o que você precisa saber? Aprender a calcular a porcentagem de um número e aí fazer somas ou subtrações em relação ao aumento ou redução percentual. Como a gente vai ter uma aula específica só de porcentagem para concurso, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque isso aqui é um guia. É só para vocês saberem mais ou menos o que é cobrado
para vocês irem programando os estudos de vocês. Então, porcentagem, vocês precisam saber a calcular a porcentagem de um número e depois partir para a parte de aumento e redução percentual, tá? Item 6, regra de 3 simples. Regra de 3 é aquela coisa que resolve muito a vida das pessoas, né? O que é a regra de 3, pessoal? Normalmente, ela é a relação de duas grandezas, tá? Desculpa, tá, pessoal? Um pouquinho rouquidão aí. Relação de duas grandezas, onde tenho 3 valores, e aí pelo nome regra de 3, e acho o quarto valor, tá? Então regra de 3 é justamente esse nome, eu tenho 3 valores e acho o quarto valor. Por exemplo, pessoal, então eu tenho um pintor, vamos supor, tá? Contratei um pintor e ele pinta 20 metros quadrados por dia. Só que aí, para o meu serviço ser mais rápido, eu contratei aí mais 2 pintores, fiquei com 3 pintores. Quantos metros quadrados eu consigo pintar com 3 pintores? Então é isso, ó. Tenho 3 valores e acho o quarto. É esse o nome regra de 3. Então toda vez que falar, esse é um probleminha de regra de 3, eu tenho que saber 3 valores. Sob 3 valores, acho o quarto valor aqui. Nesse caso, como é um problema mais simples, de diretamente proporcional, basta a gente multiplicar em cruz. Então eu multiplico 1 vezes x dá x, 20 vezes 3, 60 metros quadrados. Ou seja, se um pintor pinta 20, outros pintores com a mesma produtividade vai pintar 3 vezes 20, vai pintar 60. Então a regra de 3 é isso. Só que normalmente a regra de 3 não vai ter esses probleminhas tão fáceis de se fazer conta, né? Eles vão dar pelo menos alguma dificuldadezinha na conta para vocês resolverem. E é bem comum o problema de regra de 3 cair com o número quebrado, com o número decimal. Então vocês precisam saber lá o número decimal que eu coloquei lá na lista no começo. Por quê? Porque o resultado pode dar um número decimal aqui, tá? Então não basta falar, vou direto para a regra de 3. Não, vai nessa ordem que eu tô falando. Por quê? Você precisa saber números decimais antes, você precisa saber números inteiros antes. Aí a única coisa só que vocês quiserem inverter, se vocês quiserem resolver porcentagem por regra de 3, aí sim, você estuda a regra de 3 antes de porcentagem, e aí depois vai para porcentagem para estudar a regra de 3, com regra de 3, tá? Mas aí tanto faz, aí essa ordem vocês podem ser de acordo com o que vocês querem. Agora o início, frações, números decimais, números inteiros, estuda primeiro, porque essas operações vocês precisam saber, tá? Item 7, equação do primeiro grau. Por quê, pessoal? Porque cai muito probleminha que cai em equação. Você precisa saber quem é o x, né? Ele dá um problema, você fala, sei lá, quantos dias durou o processo? Sei lá, o dia do processo, a quantidade de dias você vai chamar de x. Aí vamos supor que você monta a conta e acha uma conta assim, sei lá, x mais 2x mais 5 igual a x mais 7. Aí cai numa equação. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu tenho que passar tudo que é x para o lado esquerdo, tudo que é número para o lado direito. Só que como eu passo o valor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trocar o sinal. Então 2x fica aqui. Esse aqui que era x passa para o outro lado menos x. Fica igual a mais 7. E o mais 5 passa para o outro lado menos 5. Aqui, ó. Isso aqui é o quê? É operação com números inteiros. Então você tem que estudar números inteiros antes, ou números decimais e tudo mais, para você resolver a equação do primeiro grau, para você saber fazer as operações rapidamente. Então a matemática também tem uma ordem, tem uma trilha aí que você precisa seguir para resolver, tá? 2x menos x dá x, 7 menos 5 dá mais 2. Então x é 2 nessa equação aí, seja ele o problema que for aí. Então é importante você saber fazer números pro lado, letras para o lado esquerdo, números para o lado direito e fazer a operação certinha aí. Então é um conteúdo importante, principalmente na resolução de problemas, tá? Mas não adianta aprender equação se você não souber fazer as contas. Então não lembre-se sempre de estudar os conteúdos anteriores. Você precisa estar afiado nos conteúdos anteriores para chegar aqui, tá? E por fim aí o item 8, que é a geometria básica, né? Que é áreas e perímetros. Então você tem que saber a área do quadrado, por exemplo, a área é lado vezes lado, o perímetro, que é a soma de todos os lados, que é 4L. Você tem que saber do retângulo,
chama de base e altura, né? Então a área é base vezes altura. Tem que saber do triângulo, né? Por exemplo, triângulo retângulo, que cai o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Essa parte de geometria plana é muito formulinha. Aí tem que ter um pouquinho de memorização também para vocês saberem, para dado o problema. Ah, é um problema de quadrado, então eu sei a formulinha do quadrado. Porque normalmente concurso público não dá formulário. Então, parte de geometria plana vocês têm que memorizar. Não tem jeito, tem que memorizar as formulinhas. Então, saber uma área de quadrado, saber uma área de retângulo, uma área de triângulo, o teorema de Pitágoras, uma área de trapézio, área de circunferência, tá? Todas as figuras de confecção básica, que a gente chama de figuras elementares, figuras básicas, você tem que saber as propriedades principais, principalmente área e perímetro, tá, pessoal? Pessoal que já me conhece muito da prova da PM sabe que chega a ter 2 questões das 15 lá de PM que caem só disso aí, área e perímetro. Então, sabendo área e perímetro, você já consegue pontuar 2 questões tranquilas aí, tá? Importante, dá uma memorizadinha na fórmula, entende as propriedades principais, isso também tem tudo lá. Nossa apostila, nas nossas videoaulas, todo o material disponível aí para vocês adquirirem, tá? E aí, para falar em material, pessoal, são 2 coisas aqui que eu vou falar antes de encerrar esse vídeo. A primeira delas é que essa videoaula também, o modelo inédito que a Nova está fazendo, vai estar sob o modelo de PDF, pessoal. Então a gente, além da videoaula que vocês acabaram de me ouvir, vai ter um PDF disponível para vocês fazerem o download. Lá tem informações que eu falei aqui, adicionado a exercícios comentados, exercícios resolvidos. Então é um conteúdo aí gratuito para vocês fazerem uma degustação de como é o nosso material. E aí vocês gostaram do material, né? Lá só tem coisas pontuais para você ver todo o conteúdo. Aí sim, vocês podem adquirir nossa apostila, adquirir nossas videoaulas. Por quê? É difícil às vezes, né? Você gira e fala, pô, professor, eu vou estudar, mas para quem que eu vou estudar? Em quem que eu vou confiar? Existem outras empresas que dão videoaulas e tudo mais, a gente sabe disso. Então, como que a gente atesta a nossa qualidade para vocês? A gente apresenta o material para vocês fazerem um download, dá uma degustação para vocês e vocês avaliam. Fala, pô, professor, eu gostei. Todos os outros materiais são exatamente iguais ao que a gente está fazendo aqui. Tá? Então você gostou, viu o conteúdo gratuito, achou bom, fala, pô, professor, eu consigo estudar assim. Então vai lá, adquire aí com segurança nossas videoaulas, nossa apostila, né, nossos conteúdos completos, pode ser apostila impressa, apostila PDF, fica a critério de vocês. E aí vocês sigam em frente nos estudos, tá? 2 produtos que eu destaco também, né, fazendo até um pouquinho de jabá pessoal, é o seguinte, um deles foi um livro que eu fiz com o meu parceiraço, tá aqui até do lado aqui, tá um pouquinho embaçada a foto, mas vocês conseguem ver lá no site direitinho. Professor João Brasil, a gente fez um resumo para concurso público. Então a gente pegou todo o conteúdo de matemática para concurso público, principalmente nível médio, tá? E compactou num livro bem bacana, onde a gente tem um resumo teórico bom, completo aí, e uma variedade de exercícios muito grande. Tá até aqui marcado, ó, pessoal, 250 exercícios gabaritados e alguns comentados. Então, é um excelente livro para quem está estudando matemática e ainda não sabe exatamente qual concurso. Fala, professor, eu quero estudar matemática. Você quer estudar matemática? Então tem o resumo aqui para vocês trabalharem. Tá lá disponível no site da Nova. Isso aqui é impresso, tá? Livro bonitinho, capa dura, que tá para você guardar até como referência. Uma referência de matemática para quem tá o quê? Aperfeiçoando e melhorando o conhecimento de matemática. Às vezes, você que é adulto aí tem filho, o filho vai crescer, vai precisar ter acesso também a algum conteúdo legal de matemática para estudar. Esse resumo aqui tá ótimo. Às vezes a pessoa está estudando para vestibular, Enem, também vale esse resumo aqui para quem está estudando matemática, tá? Tem a parte impressa e tem a parte online, que aí é o curso que eu fiz também com o professor João Brasil, que a gente gravou aí videoaulas de todos os conteúdos, então tem exercício explicado, tem gabarito, tem um monte de coisa aí para vocês verem. Então você tem tanto a parte impressa quanto a parte online para vocês estudarem aí, tá? Então vocês têm acesso a tudo, vocês não podem reclamar que não tem conteúdo de matemática para estudar. Vocês têm teoria, tem exercício comentado, tem exercício resolvido e resolução de provas anteriores. Então, a partir do momento que você escolhe um concurso, vocês podem ir atrás, que a gente já resolveu as provas anteriores para vocês. Maravilha, pessoal! Então a gente fecha esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente falou de matemática aí pro ensino médio. Fiquem de olho nos próximos, se você já escolheu banca, a gente vai fazer um vídeo especial da banca VUNESP e vai ter um vídeo também de porcentagem, para vocês espantarem aí esse terror de porcentagem, já dar aquela introdução para vocês começarem a estudar com mais calma, beleza? Vão acompanhando a gente então nas redes sociais e vejam as novidades que vão aparecendo por aí, beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!